para pegar um apanhado básico, tá? O que são essas distorções, erros cognitivos, erros de pensamento? É tudo sinônimo. Deixa eu tirar as notificações aqui para não ficar enchendo a tela. Então vamos lá. O que é isso? O que são erros cognitivos, distorções cognitivas? São formas errôneas da gente interpretar situações. Isso atrapalha no nosso dia a dia, isso interfere nas nossas emoções e nos nossos comportamentos, né? Nada mais que isso. Então, são formas imprecisas da gente pensar sobre determinada situação que acontece no nosso dia a dia. E aí eu faço uma interpretação errônea da situação e levo aquilo como uma verdade. E isso faz com que eu tenha situações, com que eu tenha comportamentos precipitados. Essa é a palavra, tá? Então, eu vou falar aqui de alguns básicos, e aí se você se identificar com algum, a gente vai interagindo aqui, a intenção é essa, tá, gente? Da gente conversar um pouquinho, da gente debater sobre isso. Eu me identifico com determinado erro cognitivo, outros, cada um vai se identificar mais com um, tá? E aí, depois eu vou exemplificar de toda forma conforme eu for explicando, a gente vai fazer algumas comparações. Se tiver travando aí, vocês vão me dando feedback, tá bom? Então, tem alguns erros aqui que eu gosto de falar deles mais, porque são mais comuns no nosso dia a dia, tá? Então, vamos começar aqui, olha só. Quem já ouviu falar, né? Quem conhece uma pessoa que é aquela pessoa que é assim, ou ela é ótima na situação, ou ela é péssima. Quem aí já conhece, quem aí se identifica com esse tipo de pensamento? Ou eu sou muito boa no que eu faço, ou então eu sou péssima, não presto pra nada. Quem aí se identifica com isso ou conhece alguém que é assim? Paulinha, bem-vinda. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? A gente tá falando de erros cognitivos, distorções cognitivas. Esse tudo ou nada é um erro cognitivo, tá, gente? Ou eu sou 8 ou eu sou 80. Tem gente que fala isso, inclusive, né? Não, eu sou 8 ou 80, ou é tudo ou é nada, né? E aí, o que acontece com as pessoas que pensam, que têm esse tipo de pensamento? Elas acabam desqualificando algumas coisas que elas têm, né? As suas próprias qualidades, o que ela tem de legal, porque se ela comete um erro, aí ela já não presta para mais nada, né? É muito comum, por exemplo, na escola, ter aquele colega, né? Um colega ou uma colega que a prova vale 10, aí ela vai lá e tira 9, aí todo mundo fala assim, nossa, 9, que legal, quase lá. E ela fala assim, não, detestei essa nota, eu estudei para tirar 10. Se eu tirei 9, então a prova para mim não valeu de nada, né? Essa nota para mim é insignificante. Então, são o quê? Distorções cognitivas, são erros de pensamento que a gente tem a respeito de determinada situação, onde ela estudou, ela se dedicou, ela deu o máximo dela e ela tirou 9, quase 10. Mas aí o que ela pensa? Se é assim, então não sirvo para nada, eu sou uma péssima aluna, eu tinha que ter tirado 10. Isso acaba interferindo aí na vida da pessoa. E aí o que acontece? Qual que é a questão do erro cognitivo? Quando a gente tem um determinado erro cognitivo, a tendência que a gente tem é de utilizar ele para vários momentos na nossa vida, né? Essa pessoa, por exemplo, que se ela tira um 9, ela fica péssima porque ela não tirou 10, se ela faz alguma coisa na casa dela e saiu alguma coisa errada, ela também vai se condenar, ela vai se sentir a pessoa péssima porque ela não teve um total desempenho naquela situação. Então, com isso, as pessoas tendem a
a se desmerecerem, né? E isso acaba atrapalhando o nosso dia a dia. Vamos lá, outro pensamento que é muito parecido também, inclusive, é o de catastrofização. Quem é que conhece aquela pessoa que se acontecer alguma coisa mínima, o mundo acabou, né? Nossa, já era, tudo que eu fiz deu errado, né? Ela catastrofiza. Agora com a questão do Covid, né? Aí a pessoa vai na padaria ali, né? E aí ele encostou no balcão, nossa, ela já volta passando mal, né? Nossa, peguei Covid, né? É bem esse tipo de pensamento catastrófico. Se acontecer alguma coisa mínima, o que a pessoa faz? Ela não leva em consideração todos os fatos, né? Ela vai justamente naquele ali que ela pensou e que é o fim do mundo para ela, é o fim do mundo para as outras pessoas. Outro erro de pensamento que é muito comum. Gente, vocês se identificam com algum desses que eu tô falando? O que vocês acham? Eu quero uma interação, eu quero que vocês participem comigo, tá? Não quero falar sozinha aqui, não. Então, gente, vamos lá. Outro que é muito comum e que a gente acaba cometendo bastante é o erro de leitura mental. Quem aí conhece aquela pessoa que é meio telepata, né? Ela sabe o que as outras pessoas estão pensando, porque deu uma olhada diferente, porque fez um gesto diferente, né? A gente fica imaginando aquela pessoa que parece ter uma bola de cristal, ela já sabe tudo que vai acontecer, tudo que a pessoa está pensando, tudo que, né? É um dos erros, é uma das distorções cognitivas também. A gente vai, essas pessoas, o que acontece? É um tipo de pensamento que leva a pessoa a imaginar e a concluir fatos que ela tem poucas evidências. Na verdade, a questão dos erros cognitivos é muito essa, né? E aí, como é que eu identifico? Eu tenho um erro cognitivo, eu não tenho um erro cognitivo? Como que é que eu consigo identificar se eu tenho ou não erros cognitivos? Uma das formas é justamente pesquisar sobre eles, né? Para poder entender melhor. Um livro que eu indico muito para a gente poder entender um pouco melhor sobre isso é As 10 Bobagens que as Pessoas Inteligentes Cometem. Eu esqueci o nome do autor agora, tá, gente? Mas eu posso dar uma pesquisada aqui e falar com vocês, tá? Mas é muito comum, né, que a gente acredite piamente que isso é verdade. Ainda mais quando a gente tem um sistema, quando a gente leva isso para a nossa vida de uma forma muito a ferro e fogo, né? Isso vem de onde? Das nossas crenças, do que a gente já viu, do que a gente já presenciou. E muitas vezes o que acontece? Há uma tendência, dependendo de como é que a gente enxerga esses erros cognitivos, de uma certa forma eles é como se acontecesse algo, né, e confirmasse a crença. Às vezes acontece de uma confirmação de crença. E aí a gente vai inteiramente naquela como sendo verdade. Repete o nome do livro. Carol, As 10 Bobagens que as Pessoas Inteligentes Cometem. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui, que aí eu consigo te falar o nome do autor. Deixa eu ver se vai. Vou pegar uma imagem aqui que... vou mostrar pra vocês a imagem, tá? É do Arthur Freeman. Ó, deixa eu ver se dá pra mostrar. Acho que não tem como, né? Virar a câmera. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. As 10 bobagens mais comuns que as pessoas inteligentes cometem. Legal?
É do Arthur Freeman. Ele é fácil de encontrar, você encontra na livraria do psicólogo, acho que até leitura tem, tá? Então, ele fala muito dessas distorções cognitivas. E aí, o que é legal? De você identificar qual que é aquela que você mais tem, aquele que é mais comum com você, e saber mais sobre ele, saber como lidar com esse tipo de erro cognitivo. Eu vou dar algumas dicas aqui, mas é importante que para cada pessoa, né, que geralmente se identifica mais, tem algum conjunto de erros cognitivos que é mais comum, pesquisar sobre eles, entender onde está o erro aí da sua cognição, e para isso te ajudar no seu dia a dia, para poder você conseguir ver as situações de uma forma mais realista, tá? Que essa que é a intenção da gente trabalhar os erros cognitivos dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então vamos lá, outro erro que é muito comum é da argumentação emocional. O que é esse erro? O que é esse erro? Eu penso, é mais ou menos assim: nossa, eu acho que esse emprego que eu tô querendo não vai dar certo, porque eu tô sentindo que não vai, que eu não vou passar na entrevista. Já aconteceu isso com você? Eu sinto, eu penso, ou a gente tem uma ansiedade a respeito daquilo, a gente tem uma raiva, enfim. É uma argumentação emocional. Eu pego a minha emoção e eu coloco ela como uma evidência daquilo que eu estou pensando a respeito. Como se fosse um fato, como se fosse um checkmate ali do que vai acontecer. Então, eu utilizo essa argumentação emocional. Eu penso, sinto e já desisto. Paula, é por aí. E aí, o que acontece? Qual que é o problema disso? A gente deixa, de fazer muitas coisas na nossa vida. Eu vou te falar uma experiência, vou falar com vocês uma experiência minha, tá? Sempre tive muito medo de altura. Muito, muito medo. E aí, antes eu não conseguia nem olhar em prédio, assim, alto, olhar para baixo, eu ficava tonta, eu tinha um pavor muito grande. E aí, o que acontece? Isso me impediu por muitos anos de conseguir entrar num avião para poder viajar. Ixi, deu uma pausa aqui. Estão me vendo aí? Tá tudo certo? Acho que entra umas propagandas assim do nada, gente. E aí atrapalha, mas vamos seguindo. E aí, o que acontece? Eu fiquei... E aquela sensação, falei, gente, se eu subir num prédio, eu olho para baixo, eu morro de medo, imagina eu entrar no avião, o que vai ser, né? E aí eu fiquei por muitos anos com isso. E aí, a partir, inclusive, de conhecer sobre erros cognitivos, foi que eu fiquei pensando, gente, peraí, não, eu tenho uma ansiedade a respeito disso, mas como que eu vou saber se a experiência de entrar no avião e de voar, né, de saber que eu tô lá no alto, vai ser igual a de eu estar olhando para cima, né, de um prédio? Como que eu vou saber disso? Só fazendo, né? E aí eu comecei a criar coragem, né? Primeiro eu fui preparando meu psicológico, né? Imaginando e tudo mais. E aí o que eu fui fazer? Eu fui pegar evidências de pessoas que já haviam voado e falei, gente, é a mesma coisa? É parecido? E aí cada um, obviamente, tem uma experiência diferente, porque eu comecei pelas pessoas que realmente tinham medo de altura, né? E eu comecei a perceber que pessoas que tinham medo de altura, apesar disso, andavam de avião. Falei, preciso saber como que é isso, né? E aí, realmente foi uma experiência que não tinha nada a ver com a experiência que eu tinha antes, né? De olhar de um lugar alto e de ficar pendurada. Nunca tive coragem também, né? É o meu próximo desafio, andar de tirolesa, né? Começar do mais baixo, mas depois... porque você fica pendurado ali meio sem um suporte quase, né? Então, assim, a gente precisa ir desafiando isso, porque se a gente fica parado nos nossos medos, nas nossas convicções que foram criadas, a gente não vai para frente, a gente não anda na nossa vida. Então, primeiro, o conhecimento, ele é muito importante para isso.
saber que eu tenho uma distorção cognitiva a respeito de algo é importante para que eu tenha, para que eu comece a investigar e comece a pensar diferente a respeito da situação. O que é uma coisa muito comum de todos os erros cognitivos é que a gente não busca evidências. E buscar evidências dos fatos é a coisa mais importante para a gente poder começar a vencer os nossos erros cognitivos, tá? A lidar com eles de uma forma mais realista, de uma forma melhor e de uma forma que não nos atrapalhe tanto no nosso dia a dia, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu não vou estender muito, eu já iniciei um pouquinho atrasada, né? A gente já tá aí, era para ter iniciado às 20, mas eu vou falar de alguns aqui e a gente vai fechar, tá? Personalização, esse é muito legal também. Sabe que quando você se acha a pessoa mais azarada do mundo, que as coisas só acontecem com você, que tudo é tudo de ruim, todas as coisas que acontecem é só com você que acontece, isso é um erro de personalização. Conhece alguém assim? Se identifica com esse tipo de distorção cognitiva? Eu tenho um pouquinho disso, né? A Renata brinca também que ela tem isso. Achar que aconteceu a coisa, a culpa é minha, é comigo que acontece mesmo. Sou eu que sou errada da história, né? Nossa, isso só acontece comigo, enfim. É sempre esse tipo de argumentação que a pessoa tem, né? Para poder se colocar aí diante da situação. E aí, dependendo da situação, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com ela. Foram outros fatos, outras coisas que aconteceram e que dentro ali da situação levaram a ela pensar dessa forma, ok? Então, gente, algumas dicas essenciais, tá? Uma eu já passei para vocês, que é sobre pensar nas evidências. Isso é muito importante. Eu preciso conhecer as evidências daquela situação e aí eu coloco de uma forma mais ampla, mais realista ali na situação, tá? Uma outra coisa que é muito importante também, quando você se conhece, é pensar de que forma, quais são as formas que você pode lidar melhor com essa situação. Então, quando eu conheço que eu tenho um erro cognitivo de tudo ou nada, de pensamento dicotômico, como é que eu posso lidar com isso? Não, peraí. Calma, Jaqueline, esse já é um erro cognitivo que você tem. Como é que você pode verificar isso de uma forma mais realista? Eu vou buscar, então, outras coisas, né? Por exemplo, se você, por exemplo, faz um relatório, né? Eu fiz um relatório e entreguei lá para a pessoa que pediu o relatório. E aí ela vai falar assim, olha, gostei, mas essa parte que você poderia dar uma modificada, porque isso, umas correções. E aí o que eu faço? Se eu tô muito atrelada a esse erro cognitivo, ou eu vou querer jogar no lixo e querer fazer tudo de novo, e olha o que prejuízo que isso pode me dar, né? Então se ele não gostou, significa que tá péssimo. E aí eu já coloco, ele não gostou, como se ele não tivesse gostado de nada, e eu já me qualifico como péssima na situação, porque eu tive que consertar um parágrafo, por exemplo. E aí, o que cabe a mim? Verificar, perguntar, né? E aí eu posso perguntar, o resto ficou, a outra parte ficou legal? O que eu tenho que corrigir aqui então? Essa parte aqui, gente, eu otimizo o tempo, eu me coloco em outra posição, né? Não mais como fracasso, mas de lapidação ali para aquele processo do relatório, certo? Percebe a diferença? Então, assim, a gente tem alguns tipos de pensamento que levam a gente a se prejudicar. É um alto prejuízo que a gente tem, né? Rogério, por mais que eu
penso, onde foi que eu errei? Esse é um tipo também, né? Por mais que eu penso que o erro não é meu, você acaba pensando, onde foi que eu errei? Gente, é muito comum isso acontecer. Ainda mais quando a gente tem esse tipo de erro, né? Nossa, será que a culpa é minha? Né? E aí, gente, vem de um conjunto de coisas, tá? Não ele não é muito simplório, assim, dependendo do conjunto de crenças que você tem, da forma como você lida, do seu meio, isso tudo influencia, tá bom? Então, por exemplo, crianças, vamos supor, né, onde os pais são muito rígidos, isso pode acontecer muito. Então, tudo que acontece o que você fez, é muito cobrado, né? E aí isso colabora para esse tipo de erro cognitivo. É um exemplo. Não estou dizendo que é só isso, tá? A gente precisa avaliar, é um conjunto de coisas, não é uma coisa que me faz, que faz com que eu tenha certo tipo de erro cognitivo, tá? Então, olha só, para a gente exemplificar em uma situação, eu vou contar uma historinha aqui para vocês e aí a gente vai falando onde é que estão os erros cognitivos, em quais frases que aparecem os erros cognitivos, tá? Então, quem aí já deu um almoço na sua casa para amigos, para familiares, e aí aconteceu alguma coisa errada durante o almoço? Boa noite. Djalma, boa noite. Gente, quem aí, só dá um joinha, né? Só para eu poder identificar aqui. Quem já, alguma festa, algum almoço, sei lá, e aí aconteceu alguma coisa errada e aí você ficou imaginando um monte de coisas sobre os convidados, sobre a comida, sobre o evento em si. Ângela, Rogério, legal, legal. Então vocês vão se identificar um pouco com isso, tá? Joia. Então vamos pensar na seguinte situação: você resolveu dar um almoço para sua família, para os seus amigos, tá tudo legal lá, tudo ok. E aí você tá lá com seus convidados, a comida está quase pronta, você se dedicou a fazer a comida, enfim, tá tudo correndo muito bem. E aí, de repente, você sente um cheiro que não estava no script. Aí você dá uma olhadinha assim, corre na cozinha e aí você sente o cheiro de arroz queimado. Tá tudo pronto, a carne tá maravilhosa, os acompanhamentos, mas o arroz queimou. E aí, vamos para os erros cognitivos, tá? Através do que a gente pensa e do que a gente fala. Então, a primeira coisa que a pessoa fala, que você fala é assim: acabei com o almoço. Acabou, o almoço acabou, já era. Nossa, que aconteceu? Por que eu fiz isso? Né? Acabei com o almoço, ou seja, o almoço acabou, já era. Por causa do arroz queimado. Né? O que é esse erro cognitivo? É o erro de catastrofismo, né? De pensar que o mundo acabou, que o almoço acabou, que agora já era, o que vai acontecer, né? Por que a gente tem esse tipo de distorção cognitiva? Porque a gente não olha, a gente eleva muito o problema que aconteceu sem olhar os outros recursos que a gente tem. Se o almoço, se o arroz queimou, e as outras coisas que ficaram? Será que ninguém vai almoçar? Todo mundo, será que não tem jeito de pegar uma parte do arroz que não está queimada enfim, dar um jeito ali, fazer alguma coisa diferente, usar a criatividade, mas aí o que a pessoa pensa? Acabou, já era, né? O catastrofismo muito forte. E aí, naquela ânsia ali de fazer alguma coisa com muito medo, né? Aí você pensa assim, nossa, isso só acontece comigo. Só acontece comigo. Não, todo mundo, já fui na casa de todo mundo aqui, deu tudo certo, ficou tudo ok, mas comigo, olha só o que veio acontecer, né? E aí, que tipo de erro que está nessa frase?
Isso só acontece comigo. Deu para pegar alguns exemplos aí? Eu sei que eu não falei para anotar, né? Mas a gente vai se identificando, tá? O erro que acontece nesse caso é o de personalização. Nossa, dei azar de novo, olha só, e de novo isso acontece. Só comigo que acontece, com ninguém mais, né? Como se isso não acontecesse mesmo com outras pessoas. Como se isso não fosse uma coisa que fosse comum de acontecer, né? E aí a pessoa fica super desconcertada, e agora, como que eu vou fazer? E aí vem o outro erro cognitivo, sou a pior cozinheira do mundo, né? Sou a pior pessoa do mundo. Nossa, por que isso aconteceu? Olha só, eu fiz o almoço todo, mas deixei o arroz queimar, já era. Sou péssima cozinheira. 8 ou 80, ou tudo ou nada. Pensamento dicotômico. Então, nisso, gente, é uma situação, pensa. Quantas coisas, quantos erros cognitivos a gente comete no nosso dia a dia sem perceber, ok? E aí, o que acontece? Quando você está lá fazendo tendo todos esses pensamentos, vendo vendo o que você pode fazer ali para poder lidar com aquela situação, aí de repente você vai lá na sala, dá uma olhadinha nos convidados, né, para ver se está tudo ok, e aí você dá de cara com um convidado olhando para o outro, assim, fazendo uma carinha, né, um gesto diferente, sei lá, um olhar diferente, e aí vem outro pensamento. Nossa, olha lá, já tem um olhando para o outro lá, ó. E agora? Estão falando que deve estar falando do queimado. Nossa, vocês não vão nem querer almoçar. Já deve estar comentando um com o outro lá do problema. Nossa, eu sou péssima mesmo. E aí vai reforçando. A gente tem esse tipo de comportamento. A gente vai reforçando. E aí é um pensamento atrás do outro, né? E aí, que tipo de erro cognitivo que eu cometo quando eu falo, tenho olhando, nossa, deve estar falando mal, e agora? O que eu vou fazer? Né? A leitura mental é como se eu tivesse uma bola de cristal para ir lá na cabeça da pessoa, ir lá na mente da pessoa e entender o que ela está pensando, o que é aquele gesto, o que é aquele olhar. Né? A gente desconsidera todas as outras coisas e a gente acredita piamente que está falando, né, daquela situação. E aí, o que acontece? O que acontece depois? Aí a pessoa pensa assim: nossa, nunca mais eu invento de fazer almoço na minha casa. Como eu deixar de fazer esse tipo de leitura mental? Legal, Maria, já te falo, tá? E aí, o que acontece? Nunca mais eu vou inventar de fazer almoço aqui em casa, porque vai acontecer isso, né? Nunca mais. Que tipo de erro que é esse, gente? Vocês sabem? Qual que é esse? Nossa, nunca mais eu vou vou inventar almoço na minha casa, porque vai que acontece de novo, né? A gente super generaliza, a gente pega um fato por causa de uma coisa que aconteceu, aí eu fico já imaginando que todas as vezes vai acontecer, ou se não for arroz, vai ser alguma outra coisa, mas vai dar errado. Né? A gente tem esse tipo de mania mesmo, né? Entre aspas, de pensar das coisas. E aí, a pergunta da Maria é: como que eu posso deixar de ter esse tipo de erro cognitivo, né? Que é a leitura mental. Maria, o que a gente faz? A gente começa a avaliar as evidências. Então, se eu tenho por exemplo, se eu estou num lugar, né? Vamos pegar esse exemplo mesmo aí dessa situação. Se eu estou lá, eu dou uma olhadinha lá da cozinha e eu vejo uma pessoa olhando para outra, fazendo algum gesto diferente, alguma coisa, qual que é a evidência que eu tenho de que ele está falando é do arroz que queimou?
que é porque ele tá sentindo o cheiro do arroz queimado, que ele tá falando mal da minha comida, que ele tá falando mal de mim. Como que eu vou saber disso? Né? E aí, é aí que tá. Aí é que entra, gente, a questão das evidências. Eu preciso pensar quais as evidências que comprovam esse pensamento que eu tô tendo. Eu posso perguntar? Ou eu posso simplesmente ignorar, né? Ou eu posso chegar e falar, gente, olha só, aconteceu, o arroz queimou e agora, né? Vamos dar um jeito. Uns vão rir, outros vão ficar calados, enfim. De que forma que você pode lidar com essa situação? Tranquila, né? Sem se martirizar, sem se achar a péssima cozinheira, sem se achar a pior pessoa do mundo. Pode ser que alguém levante e fale, acontece, né? Aí as pessoas, acontece nas melhores famílias, vamos ver o que dá para aproveitar. Gente, vocês esperam mais um pouquinho? Tá inviável comer esse arroz aqui, nós vamos ter que, sei lá, fazer mais uma rodada aí de conversa, de jogo, sei lá, do que tá fazendo. Vou ter que fazer um outro arroz. Né? E aí, lidar com essa situação da melhor maneira. De que forma que eu posso lidar com essa situação sem ficar me martirizando? Primeiro, porque se eu entro na roda dos erros cognitivos, eu vou pensando, eu sou péssima cozinheira, nunca mais eu faço almoço em casa, nunca mais eu faço isso. Aí, o que eu faço? Eu começo a me preocupar desses pensamentos, ao invés de agir, ao invés de procurar uma solução para o problema. E é isso que acontece na nossa vida de um modo geral. A gente entra, sai de um erro cognitivo, entra no outro, emaranha um monte, e aí o que a gente faz? Nada, a gente só se preocupa. A gente não se organiza para lidar da melhor maneira com a situação. Então, ao invés de eu ficar me preocupando, eu ficar me martirizando, eu vou pegar as evidências. Será que isso é fato mesmo que eu tô pensando? Será que isso é real? Tá, isso é real. O arroz queimou, ok. Isso faz de mim uma péssima cozinheira? Quantas vezes eu deixo o arroz queimar na minha vida? Será que eu sou mesmo uma péssima cozinheira? E se... será que os meus convidados realmente estão falando disso, de mim e da situação? E a gente vai colocando em xeque. A gente vai pegando essas argumentações e colocando em xeque. Quais as evidências que eu tenho para que eu confirme esses pensamentos? Pode ter um pensamento que é verídico, que é verdadeiro? Pode, mas aí já é uma outra situação que a gente vai partir para a resolução de problema, tá? Mas o que eu quero deixar aqui registrado e como formas de pensar, né, para vocês é isso. Como é que eu transformo um erro cognitivo? Como é que eu lido com esse erro cognitivo de uma maneira mais saudável? Primeiro, eu vou conhecer que tipo de erro cognitivo é esse. E para isso a gente tem... quem tem a agenda cognitiva, gente, a minha tá já tá velhinha já, que eu uso ela bastante. Essa agenda aqui, olha, ela é muito legal, tá? Dentro dela, inclusive, tem alguns erros cognitivos, os que mais acontecem, tá? Tem vários aqui, não dá para falar de todos eles, porque senão a gente precisaria de muitas horas aqui para poder falar, ok? Se você quiser uma amostra dessa lista de erros cognitivos, tá bem simplificado aqui da agenda, tá? Você pode entrar em contato no direct aqui da Cognitiva, que a gente disponibiliza para você, tá? Para você ver, entender, avaliar mais a fundo, procurar materiais mais aprofundados dentro do erro cognitivo que você se identifica mais, e aí você pode utilizar o livro das 10 bobagens, tá? Então, é isso. Gente, tem perguntas? Vocês querem me perguntar alguma coisa? A gente já tá finalizando, tá? O que vocês mais gostaram? Enfim. Oi, Ale, eu sou Jaqueline Maia, tá? A Renata é a dona da clínica, ela faz também algumas lives, tá bom? Mas seja bem-vindo, muito bem-vindo. Gente, essa semana vai ter mais lives, tá? Fiquem ligados aí
tanto nos stories quanto no feed da Cognitiva, tá? Para vocês se interagirem, entenderem, verem quais os temas que são mais relevantes, tá bom? Onde encontro a agenda, Maria? A gente tá na clínica tem, só que a gente, nesse período de pandemia, a gente está atendendo home office, tá? Mas as meninas estão fazendo a entrega pelo correio da agenda. Deixa eu ver se eu... Não sei se a Ana tá aí. Milena ou Ana, coloca o número aqui que eu não lembro ele de cor. Deixa eu ver se eu tenho aqui na internet. O número da clínica, gente, vocês podem pedir pelo telefone, tá? Tava tendo uma promoção, eu não sei se a promoção tá acontecendo ainda, mas tava tendo uma promoção da agenda, inclusive, tá? Gente, essa agenda, só para finalizar aqui, ela é muito completa, tá? E vai ter uma novidade aí para frente, inclusive, Renata deve falar com vocês a respeito da agenda cognitiva, tá bom? Tá tendo uma novidade, eu não vou contar hoje, tá? O que é, mas fiquem atentos, fiquem ligados que pode ser... vocês podem ser muito beneficiados com essa surpresa aí que a gente está preparando para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, Maria, só para a gente não finalizar sem essa informação, tá? Eu estou usando o meu telefone, deixa eu ver se eu consigo aqui através do WhatsApp aqui pela web. Aqui. Deixa eu mudar aqui. Bom, anota aí, gente. Quem quiser a agenda, tá? O número é 98331 1094. Deixa eu digitar aqui. 98331 1094. O DDD é 31, tá? Quem tiver esse telefone aí, tá bom? Pode pedir por ele, ok? A imagem, o meu display aqui deu um probleminha. Vocês estão me vendo bem? Tá tudo ok aí? Então, através desse número, você pode pedir a sua agenda cognitiva. Ela é bem completa, dá para trabalhar muita coisa, inclusive os erros cognitivos, ok? Gente, fico por aqui. Tem perguntas? As lives são ótimas, tô amando. Obrigada, Rogério. A gente faz tudo com o maior carinho, pega os temas que são mais comuns que a gente vê dentro de consultório, tá? Interajam mais com a gente dentro do Instagram para a gente poder conseguir levar mais informações para vocês que são relevantes, tá? Fiquem à vontade para poder comunicar com a gente no direct, nos stories, enfim, dentro do Instagram e da Cognitiva, tá? O meu Instagram, para quem quiser conhecer um pouquinho, né, é jaquelineMaia.psi, PSI, de psicologia, tá? Vou ter o maior prazer e carinho de receber vocês lá. Quiserem me enviar perguntas, estou à disposição.